Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Atos, ou em 2 Reis, capítulo 7. Vamos ler o versículo de número... Vamos ler o primeiro e depois o 3. 2 Reis, capítulo 7, versículo 1 e depois o 6. Os irmãos entenderam? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Você está feliz? Amém. Eu estou sentindo a mesma unção que o irmão Luciano sentiu quando subiu aqui saltar. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. A graça de Deus, ela está presente. Amém. Começou com o hino cantado aqui da harpa. Quase que eu ia dizer à minha esposa, não canto não esse hino que quase ninguém sabe. Mas quem manda no culto é Deus. Aleluia. Glória a Aí Deus. a irmã cantou aqui sobre a fé. Lembra que eu disse? Decore esse hino. Sobre a fé. Glória a Deus. E a gente vai ouvir a palavra de Deus. Capítulo 7 de 2 Reis, versículo 1 diz assim: Então disse Eliseu: Ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor. Quando? Amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Versículo de número 3. E 4 homens, como eram esses homens? Leprosos. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns para os outros: Para que estaremos nós aqui? Até morrermos? Versículo 4. Se dissermos, entremos na cidade, há fome, na cidade, ali morreremos. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora, e demos conosco no arraial dos sírios. Se nos deixarmos viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente, quem diz amém? Eu queria falar hoje sobre não duvidar da provisão de Deus. Qual o tema de hoje? Não duvidar da provisão de Deus. Quando a gente aprende na cadeira teológica sobre os nomes de Deus, um dos nomes classificados ou denominados de Deus é Jeová Jiré. O Senhor proverá. Jeová Jiré means o Senhor proverá. E quando Deus abriu o leque nesta manhã para nós ministrarmos a palavra de Deus, estávamos em briga, em contenda, em batalha espiritual ontem todo dia. Minha família sabe, eu quando me tranco na sala, coloco a música alta e passo para ler a Bíblia e estudar, e eu estava dizendo a Deus: Senhor, me dê uma palavra para ministrar para a tua igreja. Mas eu senti uma batalha muito espiritual, muito forte ontem, ao ponto de eu conversar com a minha família e dizer: amanhã não vai dar para fazer uma consagração, porque o céu não se abriu e a mensagem não desceu. E a minha família dizendo: amor, mas não pode, a gente tem que orar, porque é orando que os céus abrem. E quando nós acordamos de manhã, o Senhor me lembrou e me levou a essa passagem sobre o Deus que provê todas e tudo. Glória a Deus. Aleluia. E quando descemos ali no escritório, a minha esposa desceu para orar com a família e com os irmãos que vieram conosco consagrar. O céu começou a desenrolar um rolo para mim, me mostrando essa história, e Deus mostrando que Ele provê desde os tempos antigos até os dias de hoje. Glória a Deus. Aleluia. Quando eu comecei a ler a Bíblia, buscando o contexto da vida de Eliseu, o Senhor começou a me mostrar a sua biografia e como ele foi chamado para poder ser usado por Deus como um dos profetas que mais foi usado por Deus do Antigo Testamento. Quem foi Eliseu? O profeta que mais foi usado por Deus em milagres do Antigo Testamento. A gente conhece a história de Elias, a gente conhece a história de Daniel, a gente conhece a história de Jeremias, de Abacuque, Oséias, Ageu, a gente conhece a história de vários profetas, mas o profeta que mais fez milagre foi Eliseu. A Bíblia diz que ele, quando já estava morto, sepultado, a sua cova estava aberta, houve uma batalha e um soldado foi morto e caiu na sua cova. Quando o soldado tocou nos seus ossos, ele ressuscitou. Então Eliseu, ainda morto, Deus fez milagre na vida dele. E a Bíblia nos mostra a história dentro desse contexto, no capítulo 6, se você for ver comigo.
A Bíblia diz que Eliseu tinha uma intimidade tão grande com Deus, a partir do versículo de número 8. Eliseu estava orando em sua tenda, em seu espaço. A Bíblia diz que quando o exército inimigo, o rei dos assírios, estava planejando, fazendo plano para atacar Israel, a Bíblia diz que Eliseu do outro lado, orando na sua tenda, Deus revelava os planos do exército inimigo para atacar Israel. E quando Eliseu orava, Deus revelava, ele ia até o rei de Israel e dizia: olha, o plano do inimigo é atacar por aqui, por aqui, por aqui. E toda vez que o exército inimigo vinha atacar Israel, Israel estava preparado para poder destruir as investidas do inimigo. E aquele rei ficou tão preocupado que ele disse na sua reunião com o seu conselho, capítulo de número 6, a partir do versículo 15. Você vai ver a partir do versículo 11 em diante, o rei disse assim, ficou turbado e disse assim: existe alguém que está nos traindo aqui no nosso meio. Porque toda vez que eu vou atacar o exército de Israel, ele já sabe por onde eu vou atacar. Não sabia o rei que Eliseu servia a um Deus que revelava os planos do outro lado. Enquanto o exército do outro lado estava fazendo plano contra o povo de Deus, Deus estava revelando aqui a Eliseu. Aí diz a Bíblia que alguém chegou para o rei e disse assim: rei, não é ninguém que está dedurando não, rei. Existe um homem de Deus do outro lado que Deus fala com ele e ele fala com Deus. Aleluia. Aí a Bíblia diz que aquele rei disse assim: então vamos atacar na fonte, vamos investir num homem de Deus. Vamos atacar ele, vamos matar ele, vamos levantar o exército contra ele. Diz a Bíblia que o rei investiu um grande exército ao redor da tenda de Eliseu, que quando no versículo de número 15 do capítulo 6, quando o moço de Eliseu abre a tenda e sai, aí ele olha e diz assim: meu Senhor, existe uma grande quantidade de exército ao redor da nossa tenda, acabou agora tudo, aleluia. A Bíblia diz que Eliseu disse assim: meu Deus, meu Senhor, abra os olhos desse moço para que ele veja. A Bíblia diz que quando aquele moço abriu os olhos e viu, aleluia, viu cavalos de fogo, aleluia, viu anjos de fogo, aleluia. A Bíblia diz, irmãos, que Deus deu vitória a Eliseu somente através de uma simples oração. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aí o rei se abusou e vamos fazer o seguinte: eles começaram a cercar a capital de Israel, que era Samaria, capítulo de número 6, versículo de número 24. E o exército dos inimigos começou a cercar Samaria. E começou agora a proibir que as águas começassem a descer sobre a cidade, ao ponto da cidade passar uma fome, uma necessidade tão grande, no capítulo 6, versículo de número 31, que eles estavam numa necessidade tão grande, que eles começaram a vender até fezes de pombo. Cabeça de burro eles estavam vendendo por um preço de um salário mensal naquela altura. A crise atacou Samaria ao ponto das pessoas ficarem em desespero, de alguém convidar o rei a matar até o seu próprio filho para comer, que a fome estava demais. Só que eles esqueceram que na cidade de Samaria tinha um profeta que falava com Deus e que Deus falava com ele. A Bíblia diz que quando aquelas notícias chegaram até Eliseu, versículo de número 32 e 33, o rei tão revoltado estava com Eliseu que queria matar ele. O próprio rei de Eliseu mandou soldados para matar ele, mas não esqueça que Deus revelava tudo a Eliseu. Versículo 32 e o 33, você vai ver que eles estavam assentados. E de repente Eliseu diz assim: eu não sei porque esse rei tanto manda as pessoas se levantar contra mim. Ele não sabe que Deus está me revelando que eu estou ouvindo passos que estão vindo para me matar. E a história prossegue, Deus dá livramento a Eliseu. Mas o interessante no profeta é que no capítulo 7, versículo de número 1, aí é quando Deus fala com o profeta e manda o decreto. Olha o decreto que o profeta disse para o rei de Israel: ei, presta atenção, rei, toda a nação de Israel, toda a Samaria, amanhã, a essa hora, versículo 1 do capítulo 7, Deus vai mandar provisão, que a economia vai subir. Hoje um pouquinho de farinha não vale nada, mas amanhã vai valer salário de ano. Eliseu disse assim: rei,
amanhã, uma porção de cevada vai valer o salário de um ano. Você vai ver que a economia vai melhorar. Glória a Deus. A Bíblia diz que quando Eliseu deu essa profecia, alguém se levantou ao lado do rei, mão direita do rei, pessoa de confiança do rei, disse assim, versículo 2: ainda que Deus abra a janela nos céus, vai ser impossível acontecer. Escute uma coisa, capítulo 6, versículo 18 em diante. A Bíblia diz que Deus falava com Eliseu. Deus falava com quem? Eliseu. Capítulo de número 6, versículo 32 e 33. A Bíblia diz que Deus revelava a Eliseu. Diga comigo, Deus revelava a Eliseu. Se Deus falava com Eliseu, se Deus revelava a Eliseu, acha que Deus não ia velar sobre a sua palavra? Mas toda vez que Deus usa cada um de nós para profetizar ou dar uma palavra motivadora bíblica, sempre se levanta incrédulo, duvidando do que Deus é capaz de fazer. Eu vou ter que repetir para você entender. Todas as vezes que Deus nos faz uma promessa ou confirma o seu chamado na nossa vida, sempre tem alguém que não crê naquilo que Deus fala. Você ainda não entendeu, não. Ei, eu estou aqui para te lembrar que sempre vai existir opositores para o teu ministério. Sempre vai existir opositores para as promessas de Deus se cumprirem na tua vida. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Está aqui alguém que fala com Deus e ouve a voz de Deus. Ainda que se levante o governador, o espírito do governador contra ti, não saia do lugar. Quem te chamou foi Deus. Quem prometeu foi Deus. Quem te chique e honra é Deus. Quem te levanta é Deus. Quem te dá vitória é Deus. Quem te libertou foi Deus. Quem te dá vitória é Deus. Eu tenho que entender que o meu negócio e o teu negócio é com Deus. Acha que Deus vai usar fulano? Acha que Deus vai usar ciclano? Acha que Deus vai levar Beltrano? Acha que Deus vai levantar fulano? Ei, quem está aqui é homem de Deus e ele manda te dizer que Deus tem negócio contigo. Deus tem negócio contigo. Ele levanta quando quer, aonde quer, com quem quiser. Ele faz a vontade dele. Eliseu profetizou e o incrédulo disse: e é impossível. Ainda que Deus abra uma janela, não tem jeito. Mexer com o homem de Deus é mexer com Deus. Diga comigo, diga assim: mexer comigo é mexer com Deus. Tocar nas promessas de Deus na minha vida é tocar em Deus. Eliseu olhou para aquele incrédulo e disse assim: você não crê não, é? Veja o que diz a Bíblia aí. Sabe o que vai acontecer? Deus vai mandar, você vai ver, aleluia, e você nem sequer vai tocar. Aleluia. Você vai ver se eu não sou homem de Deus. Lembre dessa palavra. Lembre dessa palavra. A Bíblia diz que quando eles estavam naquela reunião entre o incrédulo e o crente, entre o profeta e o blasfemador, entre a mensagem de Deus e os contendeiros, do lado de fora das muralhas de Samaria, estavam 4 leprosos. Enquanto estavam discutindo do que Deus ia fazer ou deixar de fazer, escute isso. Enquanto Deus está falando no meio da igreja, o espírito de incredulidade se levanta. Deus tem sempre alguém lá do outro lado para usar. Escute isso, é muito sério. Dentro de Samaria, Deus estava falando e o espírito de incredulidade estava se agigantando. Os irmãos pegaram? E o que estava do lado de fora das muralhas de Samaria? Quem estava do lado de fora? 4 leprosos. E sabe como era a reunião deles? É o seguinte: a gente não tem nada a perder aqui fora. Nós somos doentes. E doente de lepra estava condenado a... Acabou. Se a gente entrar em Samaria, o que tem dentro de Samaria? Fome. O que tem dentro de Samaria? Fome. Se a gente entrar, a gente vai morrer de fome. Se a gente ficar aqui fora, a gente vai morrer de doença. Então vamos fazer o seguinte. Aleluia. Vamos lá no acampamento dos assírios. Glória a Deus. Aleluia. Os 4 olhou um para o outro e disse assim: como é a história? Aleluia. Se fosse no Nordeste, eles diziam assim: oxe, tá doido, é? Mas menino. Aí o líder que se levantou dos 4 disse assim: gente, se a gente ficar aqui, a gente vai? Se a gente entrar, a gente vai? Então se a gente for para os assírios, a gente morre mesmo. Vamos embora. Vamos tomar uma atitude.
Vamos se mexer. Vamos se mobilizar. Porque se você ficar, você vai morrer. Se você entrar num lugar de miséria, você vai morrer. Então vamos enfrentar o inimigo. Veja o que a Bíblia diz. Quando eles saíram, capítulo 7, versículo 4, eles saíram assim, ó. Ouça. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Você não está entendendo não, né? Você vai ter que ler a Bíblia para entender. Capítulo de número 6, 7, versículo de número 6. Porque o Senhor fizeram ouvir aqueles 4 leprosos marchando como exércitos, e os assírios começaram a ouvir uma marcha de soldados, cavalos cavalgando. Quando os assírios ouviram, disseram: já vem um exército contra a gente, já vem um grande exército com seus cavaleiros contra a gente, vamos fugir, porque o que vem contra nós é maior. Sabe por quê? Porque quem tinha dado no coração dos leprosos era Deus, e disse assim: se mexa, porque para onde você for, eu vou contigo. Aonde você entrar, eu entro contigo. Tão somente marche. Entenda, tão somente marche. Tão somente marche. Porque quando você marcha, o exército de Deus marcha contigo. O exército de Deus entra contigo. Aí o adversário tem que correr. Não tem quem fique na frente daquele que tem chamada. Só não pode é ficar parado. Crente com 10 anos continua do mesmo jeito. Crente com 20 anos continua do mesmo jeito. Está na hora de mudar. Está na hora de marchar. Está na hora de se mobilizar. Está na hora de preparar o altar para Deus descer fogo do céu. Quem quer receber fogo do céu, se mobiliza, dá um glória, movimenta os céus ao teu favor. Como é que Deus vai mandar anjo guerrear a tua guerra se tu não se mobiliza? Começa a se mobilizar, faz alguma coisa para o reino. Dá um glória a Deus se você pode. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus confunde os adversários. Adversários são todos aqueles que não querem ver o seu bem. Adversários são todos aqueles que não querem ver você prosperando, se dando bem, melhorando, crescendo na vida. Esses são os seus adversários. Mas nessa noite, Deus me trouxe aqui para te dizer: se mobilize. Aleluia. Se você ficar parado, você vai morrer. Se você entrar no meio dos que estão mortos, você também vai morrer. Glória a Deus. Comece a marchar e fazer alguma coisa diferente. Mas o pastor não faz, faça você. Amém. Pastor não evangeliza, evangelize você. Aleluia. Pastor não sabe cantar, cante você. Pastor não sabe adorar, adore você. Aleluia. Se mobilize, porque Deus tem promessa para esse lugar. Aleluia. Você não está entendendo, não se mobilize. Deus tem promessa para esse lugar. Aleluia. Aleluia. Aleluia! Glória a Jesus! Aleluia! Aí a Bíblia diz no capítulo de número 7, o versículo 9, 10 em diante. A Bíblia diz que quando os leprosos chegaram no arraial dos assírios e disseram um para o outro: oxi, cadê os soldados? Se calhar, como diz os portugueses, eles estão escondidos. Vai sentar aí na sua Bíblia. Se galera estão escondidos. Aí os leprosos esperaram, olharam e não vieram ninguém. Disseram: eles fugiram. Diz a Bíblia que eles comeram, se fartaram, até esconderam coisas para eles. Aí o que eles disseram? Veja, sempre tem alguém que se lembra dos necessitados. Rapaz, é injusto. O povo morrendo lá na igreja, lá em Samaria, e a gente está aqui desse lado se dando bem. Vamos lá levar as boas novas. Veja se está na sua Bíblia, capítulo de número 7, versículo de número 9. Aleluia. A Bíblia diz que eles disseram: vamos lá, gente, vamos lá, então vamos avançar. Versículo 10 em diante, eles trouxeram, anunciaram o rei. Aí o que o rei disse? Sei não, viu? Tá muito fácil. Mas rei, tá lá, tá abandonado, a comida tá lá, os cavalos estão lá, não fugiram. E o rei: não sei não, tá complicada essa história, tá muito mal contada.
Sempre vai chegar alguém que não acredita no seu milagre, Michel. Era bacana, era bacana. Sempre vai ter alguém que vai dizer assim: tem arrumadinho aí. Sempre vai ter alguém que vai dizer assim: tá mal contada essa história, porque não vai entender não, presbítero, o que Deus vai fazer. Não vai entender não, viu? Recoçou a cabeça e disse: fazer o seguinte, eu vou mandar lá 2 mensageiros, Duda, para ver se é verdade. Sabe como é que se chama isso? Incredulidade. Como é que Deus ia mandar 4 leprosos para destruir um grande exército dos assírios, que os caras estavam conquistando tudo? Aleluia. Aí o rei duvidou também. Quem tinha duvidado primeiro? O capitão. Aí agora chegou a vez do rei. O rei duvidou e o rei disse assim: vamos fazer o seguinte, vamos mandar alguns soldados, eles olham. Se o negócio for bom, eles anunciam. A Bíblia diz que ele mandou e os soldados voltaram anunciando, dizendo: rei, o negócio é verdade. Sabe o que aconteceu? O rei chamou o capitão e disse assim: ei, tu, tá aí na Bíblia, vê se não está na sua Bíblia. Faz o seguinte, capítulo de número 7, versículos de número 16 e 17. Ele pegou o homem, aquele que tinha duvidado da profecia, e disse assim: o povo está em alvoroço porque o negócio do outro lado é verdade. Faz o seguinte, abre a porta e segura a porta aí, porque o povo está desesperado. A Bíblia diz que o povo se desesperou de uma forma tão miraculosa que derrubaram a porta. O homem que estava do lado do rei caiu, ficou embaixo da porta, morreu, vendo o milagre de Deus, mas não tocou. Aleluia! A Bíblia diz ainda aqui no capítulo de número 7 que conforme a palavra do profeta, assim aconteceu. Capítulo de número 7, versículo 18. Porque assim sucedeu conforme o homem de Deus falara ao rei. Está aí no versículo de número 18, dizendo: amanhã, quase a esta hora, haverá 2 medidas, haverá provisão, haverá providência de Deus. Amanhã, a esta hora, o Jeová Jiré, ele vai prover e você não vai ver. Você vai ver e não vai tocar. Diz a Bíblia que conforme o profeta falou, assim aconteceu. Mas sabe só quem desfrutou? Aqueles que acreditaram na palavra profética. Porque lugar para incrédulo não cabe no nosso meio. Lugar para cético não cabe no nosso meio. Lugar para quem não acredita num Deus que fala, não é aqui. Aqui é lugar de crente que acredita na palavra profética. Cadê os crentes que acreditam? Cadê os crentes? Aleluia! Conforme toda esta situação, a Bíblia diz que o povo de Israel prosperou. A economia atravessou a crise. E o que me chamou a atenção nessa história, e vou começar a pregação agora. A primeira coisa que eu descubro dentro deste contexto do capítulo 7 é de que a gente tem que ter convicção da promessa de Deus. A gente tem que ter convicção da promessa de Deus. Entenda que a profecia, ela vem de Deus. Mas o profeta, ele é o canal da profecia. E quem tinha profetizado naquela altura era o profeta Eliseu. E a Bíblia diz que Eliseu era homem de Deus. Diz a Bíblia que ele estava passando em um certo local. E uma mulher junto com seu esposo olhou Eliseu e disse assim: vejo que esse que passa por nós, quem é ele? É um santo homem de Deus. Eliseu, ele era homem de Deus. Você não está entendendo não. Quem tinha profetizado era um santo homem de Deus. E quem tinha mandado a profecia? Agora presta atenção no que eu quero te dizer. Ou eu tenho convicção da profecia, do que Deus falou comigo, ou eu não vou desfrutar do que Deus vai estar preparando para derramar para nós. Aleluia. O que Deus está preparando para mim e para você, ouvidos nunca viu, aleluia, olhos nunca viu, mente nunca percebeu. O que Deus está preparado para nós vai ser tão grande,
Que você vai querer cantar, Ele é grande, Ele é grande, Ele é grande, Ele é grande. E não vai haver palavras para expressar o que Deus está preparando para você. Eu não sei você, mas eu sei de uma coisa: o meu celeiro já está reservado. E eu todo dia estou dizendo: vai mandando, vai mandando, vai mandando, vai mandando, porque Deus tem coisa boa. Eu tenho que ter convicção de quem falou comigo. Eu tenho que ter certeza de quem me fez a promessa. Quem foi o vaso que falou com você? Ou foi vasilha que falou com você? Porque ou é vaso ou é vasilha. Ou é profecia ou é profetada. Hoje está uma moda tão grande de liberar profetadas. Eu quero ver na Bíblia. A profecia tem que ser Bíblia. Essa é a profecia por excelência. Aleluia. Não precisa estar enchendo barriguinha com televasos, com YouTube, com mensagens sobrenaturais do além. Abra a sua Bíblia e veja se Deus não fala com você. O mesmo Deus que proveu para Israel é o Deus que vai prover para a Assembly of God for the Nations. Cadê quem está crendo comigo? Cadê quem está crendo comigo? Vai adorando a Deus aí, vai adorando. Deus tem para quem está na internet também. Deus provê todas as coisas. Ainda que você não creia, eu estou aqui para crer sozinho. Quem está crendo comigo? Quem está crendo comigo? Jeová Jiré. Não duvide da provisão de Deus. Olha as aves do céu. Não faz nada na vida a não ser cantar. E Deus está cuidando dela. Observai as árvores do campo, aleluia. Não faz nada a não ser jogar folha no chão na altura do outono, mas Deus está vestindo elas. Aleluia, glória a Deus. Deus, Ele manda te dizer nessa noite: eu cuido de você. Eu cuido da sua família. Eu cuido da sua casa, eu cuido da sua igreja, eu cuido do teu ministério, eu cuido da sua chamada. Nessa noite Deus manda te dizer: eu cuido. Convicção do que Deus já falou para você. Convicção. O que é convicção? Certeza absoluta. O que é certeza absoluta? É você viver inabalável. É o vento contrário batendo e você firme. Aleluia. É as tempestades se levantando e você firme. Daqui eu não saio porque eu sei quem eu tenho crido. Aleluia. Glória a Deus. Segunda coisa que eu descubro aqui dentro dessa reflexão bíblica é de que crente, ele tem que assumir a identidade de ser ousado. O que nós temos que ser? Ousado. Não é atrevido. Atrevido é diferente de ousado. Atrevido é aquele que entra onde não é chamado. Atrevido é aquele que dá pitaco, não sei se tem palavra para inglês. Atrevido é aquele que vem para os aniversários sem ser convidado. Isso é um cabo atrevido. Se mete na vida de todo mundo. Isso é atrevido. Agora, ousado é aquele que diz assim: eu sei em quem eu tenho crido. Ainda que a terra se mude, Deus, Ele cumpre com sua promessa. Ousado é aquele que chega diante do altar de Deus e sabe que ele tem as mãos estendidas para abençoar e não limita ao Deus que ele serve. Nós não podemos limitar a ação de Deus. Nós temos que crer com ousadia. Entremos com ousadia no trono da graça. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz que os 4 leprosos, eles foram ousados. O que eles foram? O cara foi ousado. Tinha que ter ousadia para poder sair e enfrentar um exército que dava de milhares contra eles. Se fosse eu do Nordeste e eu visse aquela história, eu dizia: que bando de bicho amostrado. Para onde é que esses cabas vai? Sabe qual era a resposta deles para mim? A mesma que está aqui. Se eu ficar, se eu entrar em Samaria, então eu vou ter que enfrentar aquele que vem para me matar.
Glória a Deus. Você não está entendendo, não. Você tem que enfrentar os problemas e não fugir. Você tem que desafiar o impossível e não se evitar. Você tem que enfrentar o gigante e não querer correr e se esconder atrás das montanhas. Alguém estava preocupado porque um homem estava desafiando um grande exército. De repente chega um rapazinho lá com quem sabe até com uma banquinha ou uma caixa de isopor. Dentro daquela caixa estava pão e queijo. E ele ouve alguém gritando: quem dentre Israel quer desafiar o soldado filisteu? Aquele rapaz que estava com queijo dentro da caixa de isopor, não sei se era caixa de isopor, algum recipiente, que estava com os pãezinhos ali, ouve aquilo. Que é uma história. Deixa eu ver se eu ouvi direito. Glória a Jesus. Aquela voz bem longe. Quem dentre vós desafia o soldado filisteu? Glória a Deus. Glória a Deus. Aí Davi olhou assim e disse assim: não, é brincadeira. Aleluia. Desse tanto de exército não tem um. Pegou a caixa, tirou, disse assim: eu vou desafiar esse gigante. Olha os incrédulos. Tu vai para onde, menino? Vai cuidar das poucas ovelhas do teu pai. Tu vai para onde? Te aquieta aí, menino. Deixa de ser atrevido. Davi não era atrevido. Davi era... Aleluia. Bendito o nome Eu de vou. Deus. Eu vou. Tá difícil, mas eu vou. Tá complicado, mas eu vou. Alguém disse que é impossível, mas eu vou. Mas menino, eu matei um leão, matei um urso. Quem é esse circunciso? Diante dele. Diante dele. O que é o teu problema diante dele? Ousadia está diante do Todo-Poderoso. Quem está diante do Todo-Poderoso, levante a mão e adore aquele que é, aquele que era, aquele que há de ser. Não tem gigante que fique de pé diante do crente que tem. Para muitos, o gigante é grande. Para muitos, o problema é impossível, difícil e complicado. Para muitos, eles dizem que é difícil. Mas para o Deus que a gente serve, que me trouxe essa palavra para te dizer: para Deus não existe impossível. Seja ousado e em frente. Bendito é o nome Quando temos um Deus que provê todas as coisas, não existe impossível. Não existe impossível. Aleluia. Temos que ser ousados. Ou eu pego, ou eu pego. Ousadia. Jesus maravilhoso. Se ficar, a gente morre. Se entrar no lugar errado, a gente morre. Glória a Deus. Nós temos que enfrentar o exército. Quem pegou essa palavra? Glória a Deus. Primeiro, convicção das promessas. Segundo, ousadia para ser usado por Deus. Quem estava dentro de Samaria? Um profeta, sim ou não? Um rei, sim ou não? Um soldado ao lado do rei, sim ou não? Fora os outros soldados que o rei ainda tinha. Mas ninguém se disponibilizou a ser usado por Deus. Enquanto dentro de Samaria ninguém dizia: eis-me aqui, aleluia. Do lado de fora tem alguém dizendo: eu estou aqui. Do lado de fora tem alguém mais ousado que eu e você. Glória a Deus. Mas nessa noite Deus quer te pegar com a mesma unção que Ele pegou os leprosos. Unção de ousadia nessa noite o céu está derramando sobre nós. Unção de ousadia nessa noite, recebe de Deus. Feche os seus olhos, levante a mão e recebe a unção do céu. Deus está dispensando do céu a unção de ousadia, de ousadia, de ousadia. Ousadia do céu hoje. Recebe uma porção dobrada de Deus. Bendito é o nome. A unção dos leprosos está sobre nós hoje. Vamos marchar. Vamos marchar. Vamos marchar. Derraça.
Recandanamahas. Vamos achar, ousadia, 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 ramadamara, retecamanahayasa, ousadia, recamara, do raçobaca, retetetetete, do é um som de ousadia, é um som de ousadia, Ramanamakandahayasa, é um som de ousadia, ousadia, ousadia. É o céu, é o céu, é o céu. É o céu. Daramacandas. Morrer é lucro, mas viver é Cristo. Morrer é lucro. Bendito é o nome de Jesus. Terra sobre a cama. A terceira coisa que me chamou a atenção. Primeiro, convicção da promessa. Segundo, ousadia para ser usado. Terceiro, tem que crer. Tem que crer. Please, somebody here in English. How translate a palavra crer? Ok. E fé? Há duas definições, porém no português a gente faz sinônimo. Fé e crer são sinônimos. Fé, acreditar e crer são sinônimos. Means same thing. São a mesma coisa. Porém no inglês eles traduzem dois termos. Crer é believe. E fé é faith. Sabe por que o faith é traduzido de uma forma diferente na King James? Porque o escritor aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1, ele disse o seguinte, olha, você pode crer, mas a fé tem que estar em você. Aleluia. Glória a Deus. Capítulo 11, versículo 6, ele diz assim, escritor aos Hebreus, sem fé é impossível. Aleluia. Você pode acreditar, capítulo de número 10 de Hebreus, versículo de número 38, olha, você pode viver, porque o justo viverá da fé. Romanos capítulo 1 e o versículo 17, Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz assim, olha, como está escrito, escreveu os santos profetas, de fé em fé, o justo viverá da fé. Mas os Hebreus 11 primeiro, ele define o que é fé. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Vírgula. O que é fé? Vou ter que definir para você entender. Firme quer dizer aquilo que é inabalável. Firme é aquele prego que você coloca na madeira e dá a última batida e diz assim, quero me arrancar. Firme fundamento das coisas que se... Quem está esperando de Deus aqui? Espera aí que o escritor aos Hebreus melhorou. Depois a vírgula. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, vírgula. E a certeza absoluta das coisas que vão acontecer. Você não entendeu não, né? Você não está vendo, mas você está firme, tendo certeza de que as coisas vão acontecer. Você quando tem uma fé inabalável, aí é onde entra a palavra believe. Porque no inglês nós somos conhecidos como believers. Nós somos believers, que a gente chama no Brasil de crentes. Quando você diz assim, a minha comunidade é uma comunidade de crentes. Aí você diz assim, eu faço parte de um grupo que é believers. I say, well, yes, believers. Nós somos crentes, porque a gente tem certeza absoluta. O comandante do capítulo 7, o versículo 2, ele disse assim, veja só, ainda que Deus abrisse as janelas do céu. O que quer dizer isso? Ele tinha fé. Porque ele disse, veja na sua Bíblia, capítulo 7 e o versículo 2, em cuja mão o rei encostava, respondeu ao homem de Deus e disse, eis que ainda que quem? Como está na sua Bíblia? Senhor, Senhor aí é Elohim. Senhor aí traduzido é Yahvé. Ou
Jeová Jiré. Ainda que esse Senhor Jiré, que é o Senhor que provê, ainda que esse provedor, ele faça janela nos céus, não vai ser o suficiente. Sabe o que me chamou a atenção? É que esse capitão, ele vivia, ele tinha fé. Sim ou não? Porque ele acreditava que existia Deus. Sim ou não? Ainda que Deus, sempre dissesse assim, ainda que o teu Deus. Mas veja que ele diz aí no versículo 2. O capitão disse, ainda que o Senhor fizesse janela nos céus. O Senhor aí que ele pronunciou é S maiúsculo. Ele está falando do Senhor de Eliseu. Ele tinha fé, ele sabia que Deus existia. Porém, ele não acreditava. Ele tinha fé, porém não believed. Vocês não entenderam, não? Está complicado. Tem gente que tem fé, mas não crê. Você entendeu? Tem gente que tem fé, mas não acredita. Aí Paulo, explicando aos irmãos, disse assim, gente, a vida, ela é vivida pela fé. Ou seja, a fé vivida é aquela fé em prática. Os leprosos, eles acreditavam, porém eles se mobilizaram. Está entendendo o que eu estou dizendo ou não? O rei, ele acreditou, porém ele duvidou. O soldado, ele acreditou, porém ele duvidou. Mas os leprosos não. Os leprosos, eles criam. E o crer aqui é sinônimo de fé contínua. Não é só ter fé e vir para a igreja, achar que a sua semana será uma semana de vitória. Não. Ter fé é você viver pela fé. De fé em fé, o justo viverá da fé. Eu queria convidar você de pé nessa hora. E queria fechar essa mensagem entregando o recado do céu. E queria te dizer que o Deus que a gente serve, ele é conhecido como Jeová Jiré. E Jeová Jiré é aquele que provê todas as coisas. Eu não sei se você crê ou não, eu vou contar a minha história. Esse mês tem sido um dos meses muito difícil para mim. Só minha esposa que participa de algumas coisas comigo. E eu tenho um problema pessoal meu, que quando eu estou estressado, eu não expresso em face e em atitudes. Eu estouro com herpes. Meu rosto, ele se enche, meu lábio se enche de herpes. E está provado cientificamente, se você pesquisar, herpes é sinônimo de estresse. Eu tenho esse problema de estresse. Porque estamos passando por uma situação complicada e eu fico logo estressado. Aí quando começa o Mundial, a minha televisão que eu comprei um dia desse de quase 500 libras quebrou. Aí eu digo aí, para crente não assistir jogo. Daqui a pouco, quando vou tomar um cafezinho, a minha máquina de café expresso quebra. Aí eu digo, Jesus, brincadeira tem hora. Quando foi essa semana, precisei enviar um documento importante, minha impressora quebrou. Aí eu digo, que é isso? Está repreendido. Que prova é essa, Jesus? Aí quando eu acordei ontem de manhã, minha esposa disse assim, amor, aleluia, já comprei o teu presente de Natal. Aí eu digo, opa, já tô vendo spoiler aí, o que está chegando coisa para mim. Aí ela disse, eu não vou dizer o que é, mas é coisa boa. Aí eu me lembrei daquele hino, tem coisa boa, tem algo acontecendo, E não importa o que eu sofri, o que importa é que eu soube. Aí quando a minha esposa disse, amor, tem coisa boa chegando. Aí eu olhei para o céu e disse, eu creio que o céu está começando a se abrir para mim. aleluia, glória a Deus. Porque eu acredito. Porque eu acredito nas promessas de Deus e sei que Ele é Jeová Jiré. E nós não devemos duvidar da sua providência. Aleluia, glória a Deus.
Eu vou ter que contar o testemunho dos outros. Eu conto o meu, mas conto dos outros. 3 irmãos entrou numa loja de roupa essa semana. Eu gosto de contar. Aí eles chegaram com, acho que era 14 libras, para comprar uma calça de chuva. Acho que era isso o preço da calça. Aí o rapaz olhou e disse assim: essa calça é a mais fraquinha e é mais barata. Aí o rapaz disse assim: não, mas é só para providenciar mesmo. Aleluia. Eu acho lindo esse Deus. Escute. Depois eles melhoram o testemunho. Aí o rapaz chamou o outro amigo e começou a falar em português com o amigo. Aí chegaram para os 3 e disseram assim: olha, essa calça aí que você tá, ela é fraca, por isso que ela é barata. Mas eu senti de abençoar os 3. Pode escolher calça, pode escolher sapato. Aí nessa parte não, viu? Vocês vão para mais cara. Saiu os 3 equipados com roupa da melhor qualidade para proteger da chuva. A bota, a calça, o casaco da melhor qualidade. Os portugueses que trabalhavam na loja disseram assim: nós sentimos de abençoar vocês. Você não está entendendo, não. É o Jeová Jiré que providencia e que cuida de todas as coisas. Quando Deus envia, Ele se responsabiliza. Quando Deus manda, Ele cuida. Nesta noite, só quem acredita, levante a mão e adore. Levante a mão e adore. Levante a mão e adore. Feche seus olhos e adore a Jesus. Deus está mandando os... Deus está enviando alguém aí hoje. Deus está enviando alguém aí hoje. Lá está chegando o Jeová. Ouvi dizer que eu não. Só quem acredita adore. Só quem pega essa palavra adore. Atravessar essa maré. Vai ser que grande é o Senhor. Meu Deus, cadê os adoradores? Cadê os adoradores? Pode adorar, pode adorar, pode adorar. Jesus batiza a criança. Fecha os olhos. Fecha os olhos e glorifica. Batiza Jesus hoje. Renova, fecha os olhos e adora. Fecha os olhos e adora. O teu mover, cadeias vão romper. Eu creio em ti. Eu creio em ti, meu Deus. O impossível sei. Jesus que provê todas as coisas. Deus está provendo hoje. Deus está visitando o crente aí na internet hoje. Deus está visitando tua casa hoje. Deus está mandando mensageiros para cuidar de você. Deus está mandando para cuidar de você. Deus está mandando para cuidar. Pra sempre eu vou confiar em teu nome e a poder. Deus que provê todas as There coisas. is power in your name. Cadeias vão romper. Eu quero teu mover. Eu creio em ti. Sim, Deus, eu creio em ti, meu Deus. Do impossível sei. Milagres eu verei. Eu creio em ti. Eu creio em ti, meu Deus. No immovable, break the unbreakable. Aleluia! Believe Deus é provedor de todas as coisas. from the impossible. See a miracle. Yeah, I believe. Aleluia! Yeah, I believe for it. Deus que provê todas as coisas. Caminho és quando no escuro estou. Eu creio em ti, tua palavra não. Creia, creia, creia. Creia que Deus está mandando. Creia que Deus está provendo. Creia que Deus está
provendo. Creia que Deus está enviando. Deus está provendo. Quem acredita que cadeias vão cair? Quem acredita que Deus vai prover? Quem é que ainda está crendo? Quem é que ainda está crendo? Deus me revelou caminhão chegando na casa de crente. Deus me revelou caminhão chegando na casa de crente. Caminhão de vitória, de bênçãos. Teve uma criança da idade de Maria aproximadamente. Ela escreveu uma carta dizendo: Jesus, a minha mãe está morando numa casa emprestada e na casa não tem nada, Jesus. Nós estamos precisando de um sofá, de um quarto, de cama, de tudo. Ela escreveu detalhe por detalhe na carta. E ela finalizou bem grande: Jesus, mas o mais importante é comida. Ela dobrou aquela carta e disse: mamãe, eu creio que Jesus vai receber essa carta. A mãe dela deu aquele sorriso de mãe, leu a carta, dobrou e disse: minha filha, então coloque no envelope e escreva remetente e diga para quem vai. E ela colocou, selou, escreveu: para Jesus. Sabe o que ela fez? Pegou os dinheirinhos com a mãe, foi no correio, comprou o selo e colocou na caixa do correio. A história diz que aquela carta ela foi para a central dos correios. E quando chega na central dos correios, eles começam a dividir para quem é, para quem vai, qual o postcode. E de repente o rapaz pegou uma e dizia: para Jesus. Chamou os amigos e disse: gente, tem uma carta aqui, mas não sei para quem vai. Só diz o endereço de quem enviou e é para Jesus. Aí o gerente disse: traz essa carta aí. A história diz que ele chamou os diretores e disse: gente, vocês me permitem abrir essa carta? E os diretores disseram: já que não tem para quem, vamos abrir. E quando ele começou a ler em voz alta, todos os diretores começaram a chorar. O diretor da central dos Correios levantou a mão e disse: eu convido a todos a participar comigo em comprar tudo que essa criança colocou aqui. 3 dias depois, chega um caminhão na porta daquela casa. Chega o quê? Caminhão. Cadê a menina fulana de tal? De repente ela aparece. O diretor, todo engravatado, diz assim: minha filha, Jesus leu a sua carta. Quando o homem abriu o caminhão, foi tanta coisa na casa daquela menina. E todo mundo da rua saiu para fora, levantaram a mão e disseram: glorificado seja esse Deus que essa menina serve. Quem pode glorificar? Quem pode glorificar? Ele ainda manda caminhão na porta. Ele manda caminhão na porta. Ele manda caminhão na porta. Ele manda caminhão na porta.
bendito é o nome de Jesus. Mas é preciso crer. Aleluia. Se você não crê, eu creio sozinho. Glória a Deus. Se você não acreditar, eu acredito sozinho. Mas quem está comigo hoje? Quem está comigo nessa palavra? Seja ousado. Seja ousado. Creia que você serve a um Deus que provê. Ele provê. Eu estou sentindo uma nuvem de glória aqui nesse ambiente. Eu estou sentindo uma unção. Já são 7h10. Eu quero terminar. Recanderraia sobre Camanaia. Mas eu quero que você se lembre: a unção do céu está aqui. Deus está mandando o caminhão aí. Quem acredita nisso? Vamos encerrar. Vamos encerrar. A semana tem mais. Saia daqui hoje crendo. Saia daqui hoje crendo. Vivendo de fé. Não é só tendo fé, é vivendo de fé em fé. E aí você vai ver chegar na sua porta. Quando você abrir a porta, caminhão de vitórias na sua porta. Bendito o nome de Jesus.